Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos que me ouvem agora neste momento. Eu sou o pastor Jesse e hoje eu quero trazer um testemunho de um pastor missionário. Há muitos anos ele se converteu, mas a sua vida não foi nada fácil. E também ressaltar algo que nós como pais desejamos aos nossos filhos e como nós tratamos os nossos filhos. Então devemos tomar muito cuidado com as palavras que dirigimos aos nossos filhos, pois elas podem se tornar reais e o final não ser muito legal. Esse pastor, ele estava contando o testemunho, eu assisti o testemunho num dos grandes eventos que aconteciam na América do Sul. Juntava muitos pastores do mundo inteiro e missionários. Então esse pastor estava contando o seu testemunho. Segundo ele era filho de um traficante muito conhecido, trazia muito temor na região e no país de origem. Mas como ele era filho de uma mãe solteira, e todas as vezes, ainda quando ele era criança, ele ia encontrar com seu pai, e seu pai olhava para ele e falava: "Você não presta. Você não vale nada, você é igual a sua mãe. Você não presta." E aquelas palavras foram enraizando na sua mente. E ele foi crescendo com aquelas palavras do pai dele, que ele falava sobre a conduta que ele ainda de criança ele ia tendo, e o pai dele falando que ele não prestava, que ele não servia a nada, que ele era igual a mãe dele. E ele colocou no coração dele que ele ia ser alguém um dia na vida e ia provar para o pai dele que ele valia sim, e que ele era uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa a qual muitos o admiravam. O que acontece é que aquele menino foi crescendo, e ao passar dos anos ele foi tendo envolvimentos com coisas ilícitas e foi desenvolvendo ali na mesma carreira do seu pai. Ao passar dos anos, seu pai foi preso, pegou prisão perpétua, e ele começou a mostrar para todos aquilo que ele falou para o pai, e não sabendo ele que era uma semente que o pai dele ficava jogando o tempo todo para a sua vida, que ele não prestava, que ele não valia nada. E ele tentando mostrar para o pai que ele valia alguma coisa, que ele era alguém de respeito, e começou a trilhar pelo caminho do tráfico. Já nos seus 17 anos, com muitos assassinatos nas suas costas e procurado pela polícia, ele vivia se escondendo, até que ele foi parar na América do Norte. Lá na América do Norte, ele contava que lá ele começava a se envolver com os grandes traficantes, até que ele conseguiu tomar o território daqueles traficantes, daqueles poderosos traficantes, e veio a se tornar um dos maiores traficantes ali da América do Norte. Ele tinha muito respeito. As pessoas o respeitavam não pela pessoa dele, mas pelo que ele era. Uma pessoa sanguinária, uma pessoa de sangue frio, e que mandava matar à toa. De posse de muitas riquezas, de muitas mansões, carros de luxo, tudo para ele era só dinheiro, só baseava em dinheiro e tráfico de drogas.
Foi então que ele escreveu uma carta para o seu pai dizendo, foi na casa, ou melhor, ele foi até a casa do seu pai. O pai dele estava preso, ele conseguiu marcar uma visita e foi falar com o pai dele quem ele era. E o pai dele olhou para ele e falou assim: quem veio me visitar aqui? Você? Ah, aquele menino que não vale nada, que não presta, que não é ninguém, é igualzinho a sua mãe? Ele falou: não, pai, hoje eu sou uma pessoa de bem. Hoje eu não moro mais aqui, eu moro na América do Norte, eu tenho muitos bens, eu tenho muitas riquezas. E o pai dele perguntou: como que você conseguiu isso? Ele: seguindo o seu caminho. Eu me tornei muito mais poderoso do que o senhor. Hoje eu tenho muito mais do que o senhor. E ali ele se retirou. Ele só queria jogar na cara do seu pai aquilo que o pai dele tinha falado, que ele não seria ninguém, não teria respeito, não era nada, não valia nada. O testemunho desse pastor missionário é muito grande. Eu vou resumindo aqui o máximo aqui para não ficar muito grande o vídeo. Mas ali, morando ali na América do Norte, ele tinha muitos filhos, e a mulher que ele queria ele tinha. Mas tinha uma mulher que ele não conseguia pôr a mão nela. Ele queria de todas as formas colocar a mão nessa mulher e ele não conseguia. Era uma jovem que passava em frente à casa dele e ia para a igreja, para o círculo de oração. Então essa jovem passava ali, ele olhava para aquela jovem, e aí alguns dos seus capangas iam mexer com a jovem e ele falava: não mexe, aquela ali é minha, aquela ali me pertence, eu vou casar com aquela menina ali, com aquela moça, e quem mexer com ela vai morrer. Determinada situação, quando ela estava passando ali em frente à casa, à mansão dele, para ir para a igreja, para ir para o círculo de oração, ele pegou e foi ao encontro daquela moça e começou a conversar com ela e falou: olha, você é tão bonita, você é tão linda, você é diferente de todas as mulheres que eu já vi na minha vida, você tem um brilho diferente, você não veste como as outras, você é totalmente diferente. Ela virou para ele e falou assim: eu sou diferente porque eu tenho Jesus. O brilho que você vê em mim, você vê o brilho do Espírito Santo. Então ele parou e falou com ela: o que eu preciso fazer para me casar com você? Aí ela falou assim: jamais eu casarei com você. Eu não vou casar com você de forma alguma. Mas se houvesse uma possibilidade de eu casar com você, o que eu teria que ser? Ela: primeiro, você teria que aceitar Jesus. Segundo, você teria que ser batizado com o Espírito Santo. Terceiro, você teria que ser um homem que tinha amor, que tem amor pelas almas, pela obra do Senhor. Você teria que ter tudo isso. E o quarto, você teria que conquistar a confiança dos meus pais. E o quinto, você teria que me conquistar. E eu olho para você, eu não vejo nada em você que me atraia. E aí ela pegou, saiu e foi para o círculo de oração, e ele ficou muito para baixo. E os capangas dele começou a falar com ele assim: olha, ô chefe, quer que a gente resolve isso aí? Se quiser a gente vai dar um jeito para o senhor aí, a gente traz ela aqui, o senhor tem, tudo que o senhor quiser, o senhor tem, e por que o senhor não vai ter aquela jovem ali? Ele falou assim: não, eu já tentei fazer de tudo, mas tem alguma coisa que impede, e vocês jamais vão fazer nada com ela. Vocês não vão tentar nada contra a vida dela. E ai daquele que tentar falar com ela e tentar obrigar ela a fazer alguma coisa, porque vocês vão ter comigo. Às vezes, quando ela passava na rua e aquele homem não estava lá, alguns dos capangas que ainda não conheciam a reputação do chefe e não sabia que o chefe estava doido para casar com aquela jovem, às vezes mexia e eles falavam, chamava atenção e falavam: olha, não mexe com essa aí, que aí se o chefe souber, ele tira sua vida.
Ah, mas por quê? O chefe nem conhece ela. Não, o chefe já falou já, não é para ninguém mexer com ela. E foi se passando nos tempos. Um dia ele não aguentou. Ele não aguentou e começou a acompanhar ela e foi até a igreja. E falou com ela: olha, eu quero aceitar Jesus. Ela falou assim: mas se você for aceitar Jesus só por minha causa, não adianta você nem tentar, porque você não vai conseguir nada. Ele falou: não, eu quero aceitar Jesus. E ele começou a ir para a igreja armado, os seus capangas, tudo ali, porque tinha que ter aquela proteção devido às outras gangues, porque senão matava ele. E ele começou a ir para a igreja, mas ele foi com segundas intenções. Ele queria mais era casar com aquela jovem, porque já uma vez que ele não conseguiria pegá-la à força, porque segundo ele tinha algo que impedia. Claro que era os anjos do Senhor, porque o Senhor dá ordem aos anjos para que guardem os seus servos. Claro que ali era o Espírito Santo que estava ali. Ela era o templo do Espírito Santo, e homem nenhum impuro vai tocar numa serva do Senhor. E ele começou a frequentar a igreja, e todos os dias ele estava ali na igreja. Aí quando o pastor, determinada ocasião, fez o apelo, ele pegou e levantou as mãos, e ali o pastor conhecia, já sabia da fama dele. Mas aí o pastor ficou feliz, porque pelo menos ele estava na igreja e estava aceitando Jesus, e aceitou Jesus. E aí ele chegou perto da jovem e falou: olha, agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, e como é que nós vamos fazer? Ela falou assim: nada, você aceitou Jesus, você tem que continuar servindo a ele, você tem que continuar seguindo a ele. Não tem nada para mim fazer, não tem nada para você fazer comigo. E aí ele pegou e começou a frequentar o pré-batismo, e frequentando um pré-batismo ele acabou batizando. E depois num culto lá num culto de oração a qual ele estava frequentando, ele acabou ali se entregando de corpo e alma e foi batizado com o Espírito Santo, até que ele já estava ali tomado. E olhou para aquela jovem, a jovem olhou e a jovem já estava vendo que ele tinha alguma mudança na vida dele, e ela acabou apresentando ele aos pais, e ele conseguiu aí a bênção dos pais para poder namorar com ela, e conseguiu aí também para poder casar. Mas não significa que a pessoa está dentro da igreja, ela está totalmente liberta, porque o batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Então, naquele momento que você estiver buscando o batismo com o Espírito Santo, você creu que você pode ser batizado, você é batizado com o Espírito Santo. No momento que você você faz um pré-batismo, que você é batizado nas águas, não significa que o batismo vai te levar para o céu. Embora que Jesus tenha falado: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Mas e se a pessoa aceitar Jesus e não tiver tempo para batizar, ele acaba falecendo, aí ele vai para o inferno? Não vai, não teve tempo. A saber, o próprio Jesus, ele já deu um exemplo quando aquele ladrão estava do lado dele, e o ladrão falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não tinha tempo para aquele ladrão que aceitou, se arrependeu dos seus pecados, ser batizado, e Jesus aceitou, e ele foi salvo, aquele ladrão foi salvo. E aí aquele moço acabou casando com a jovem, e deu para ela tudo que ela queria, tudo. Deu carro, deu motorista, deu tudo para ela, tudo que ela queria. Tinha gente que ficava andando com ela, vigiando. Ela falou assim: eu não preciso de capanga não. Mas ao passar dos tempos, ela viu que
ele tinha um comportamento que aquele comportamento não mudou de forma alguma. Aí ela pegou e falou com ele: olha, o seu comportamento ainda continua do mesmo jeito. Você aceitou Jesus, você foi batizado no Espírito Santo, mas você não mudou em nada. O que você está planejando? Aí ele já começou a tratar ela de forma diferente. Ao passar desse tempo, eles já até tinham um filho. Aí ela falou assim: olha, eu não consigo mais viver com você, com tanto homens armados. Eu já não consigo mais sair, porque você dá ordem para que esses homens fiquem andando comigo armados. Eu não preciso de proteção humana, eu preciso da proteção divina. Se Deus não me guardar, quem vai me guardar? Aí ela, determinado dia, ela viu ele mandando ele matar algumas pessoas que estavam devendo ele do tráfico. E aí ela viu que realmente ele não tinha mudado em nada, ele apenas tinha se mascarado para poder casar com ela. Ela arrependeu muito e voltou para a casa dos seus pais, mas não abandonou Jesus por nada e continuou indo na igreja. Apareceu muitas pessoas para que que quiseram casar com ela, mas aí, como ela já era casada, ela não quis mexer e ela continuou ali só servindo ao Senhor com seu filho. Todas as vezes da visita do pai para poder ver aquele filho que ele teve com ela, aquele menino gostava tanto do pai, porque o pai saía com ele, brincava, e aquele menino conquistou totalmente o coração do pai. E em determinada situação o menino perguntou: pai, por que o senhor não vai mais na igreja, papai? Por que o senhor não vai mais na igreja? Ele falou assim: meu filho, lá não é meu lugar. Papai, vai na igreja comigo. Não, meu filho, lá não é meu lugar. Você pode me pedir tudo que você quiser, mas menos ir na igreja. Mas a mamãe chora todos os dias, papai. Mamãe chora, mamãe está orando pelo Senhor, mamãe fala do Senhor, mamãe ora de madrugada. Eu acordo com a mamãe orando, pedindo para que o Senhor salve o Senhor verdadeiramente, e que o Senhor abandone a vida que o Senhor tem. Que vida que o Senhor tem que minha mãe pede a Deus para que o Senhor abandone, papai? Eu escuto minha mãe chorando, eu escuto minha mãe orando. Ela pensa que eu não vejo, mas eu acabo acordando. Ele não quis revelar para o filho qual a vida que ele tinha, e ele dava tudo para aquele menino. Uma determinada ocasião, me parece que aquela criança já ia fazer 10 anos de idade, e o pai estava tão feliz com a criança e falou com o filho, falou: meu filho, você pode me pedir tudo que você quiser que eu te dou, porque eu te amo muito, eu te amo muito. Dói até no meu peito em falar assim, tanto que eu te amo. Ele pegou e falou assim: papai, o senhor me ama mesmo? O senhor me ama mesmo? O senhor é capaz de provar o amor que o senhor tem para comigo? Aí ele disse: sim, eu provo, tudo que você me pedir eu provo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Temos que tomar muito cuidado. Olha o que se tornou esse homem. Eu estou resumindo aqui porque não dá para contar o testemunho dele todo. Eu assisti o testemunho dele, foram mais de 2 horas ele contando o testemunho. Estou resumindo o máximo aqui, apenas para trazer um alerta aos pais, mesmo que não são cristãos, mas ter cuidado com o que você deseja, ter cuidado com as palavras que você profere aos seus filhos, porque as nossas palavras já têm muito poder. Mas aí aquele pai pegou e falou pro seu filho, falou: não, você pode me pedir tudo que você quiser que eu faço por você. Era o aniversário dele, eu estou me lembrando aqui agora, era o aniversário que ele estava fazendo. Aí ele falou assim: papai, eu só quero uma coisa do senhor, vai na igreja comigo hoje. Ele: não, mas na igreja eu não posso ir não, vai na igreja comigo hoje, papai. É o meu aniversário, o presente do meu aniversário é o senhor ir na igreja comigo. Ele falou: aí ele falou: mas o que tem lá na igreja hoje? Ele falou assim: papai, ninguém vai ver o senhor porque hoje é o culto de
de oração, papai. Então a igreja vai estar com as portas fechadas, os irmãos vai estar tudo lá dentro orando, e o senhor pode ir na igreja e ninguém vai ver. Esse vai ser o presente que o Senhor vai me dar. Eu não quero nada, não quero nada, eu só quero que o Senhor vá na igreja comigo hoje, que o Senhor entra na igreja comigo hoje, assenta do meu lado e assiste o culto comigo hoje. Então ele tinha que juntar com seus capangas para poder, estava tramando um assalto a um banco, assim dizia esse pastor, contando esse testemunho. E aí os capangas foram lá na casa dele e falaram: mas chefe, nós temos que programar tudo aqui. Ele falou: não esquenta a cabeça, eu vou dar um presente pro meu filho hoje. Mas onde o senhor vai, chefe? Eu vou lá na igreja acompanhar o meu filho hoje, é o presente que ele quer que eu vá na igreja com ele hoje. Mas chefe, o senhor não vai nem naquela igreja mais, o senhor não está indo lá mais, o senhor não disse que não quer saber mais nunca daquela igreja. Ele falou: mas o meu filho me pediu e eu vou. E acabando que ele foi na igreja. E o pastor pegou, viu e chamou ele pelo nome. Ele falou: olha, nós temos aqui a presença do marido da nossa irmã, pai do nosso irmãozinho aqui, que está nos fazendo uma visita hoje. Nós estamos muito felizes por você estar aqui no nosso meio. E ele falou que ele não deu a mínima para o que o pastor falou. Enquanto a igreja estava de joelho orando, ele estava por dentro da Bíblia, ele estava com o mapa, traçando ali tudo os projetos, aonde que ele ia atacar, aonde que ele ia colocar montando a estratégia para poder assaltar o banco dentro da igreja. No final do culto, e o pastor fez o apelo novamente, se tinha alguém que queria voltar para o Senhor, se tinha alguém para aceitar Jesus. Aí o menino olhou para o pai dele e falou: pai, o meu presente. Ele falou: não, filho, eu não posso fazer isso não. E o pastor continuou insistindo: tem alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor? E aí o menino falou: pai, o meu presente. Eu falei para o senhor que eu não quero nada, só queria que o senhor viesse na igreja comigo. Enquanto os irmãos estavam em oração e buscando a Deus, Deus começou a trabalhar no coração daquele homem por intermédio do seu filho. O Espírito Santo começou a quebrantar aquele coração, agora verdadeiramente. O Espírito Santo começou a quebrar aquele coração. Diz esse pastor missionário que quando ele se deu por si, ele já estava lá na frente de joelho dobrado e chorando nos pés do Senhor. E o pastor pegou e falou assim, que o nosso irmão aqui está voltando para o Senhor. O que você mais quer? Eu falei: eu quero estar na presença do Senhor. Eu nunca mais quero perder isso que eu senti agora. Eu quero estar sempre sentindo essa paz. Eu nunca senti uma paz assim na minha vida. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E ele fez a oração juntamente com o pastor. Saiu dali, rasgou tudo que ele tinha, aqueles projetos, tudo, largou tudo que ele tinha. E pediu uma oportunidade, pediu perdão para a esposa dele, para que ele voltasse. E ela falou assim: olha, você vai até voltar, mas eu não quero nada que você adquiriu com dinheiro ilícito, nada de dinheiro de drogas. Nós vamos conquistar tudo junto. Essa era uma prova que ela tinha para ver se ele realmente tinha mudado, e ela aceitou. Então ele largou aquilo tudo, deixou tudo para trás, largou tudo. Aí assumiram lá, os capangas deles lá assumiu, e ele foi trabalhar na obra do Senhor, foi ser missionário. Ele foi ser missionário. E ele estava contando esse testemunho e chorando muito, e dando um alerta. E esse alerta a qual eu vou deixando aqui para os pais: cuidado com o que você fala com o seu filho. Cuidado, mãe, com o que você fala com o seu filho. Você não presta, você é uma raça ruim, sua traia ruim, sua coisa ruim, você é imprestável. Cuidado com o que você fala com ele.
Por mais que em momentos de ódio que você tem, momentos que você está tão eufórico ou eufórica e você vai querer dirigir uma palavra, você freia sua língua e você vira e fala: meu filho, é melhor você não dizer nada, porque se você dizer, oh, você é uma bênção, mas com o coração cheio de ira, você não estará agradando a Deus, e melhor que não diga nada. Cuidado com o que você deseja para o seu filho. Teve uma determinada ocasião, um certo criminoso já ali no corredor da morte, e aí o padre perguntou para ele se tinha mais um desejo, e ele pegou e falou: eu tenho um desejo sim, eu quero ver a minha mãe. Mas por que você quer ver sua mãe esses anos todos que você está preso aqui? Ela nunca veio te visitar e ela nunca mandou nada para você. Por que você quer ver a sua mãe? É exatamente por isso mesmo. Eu quero ver a minha mãe. O meu último desejo é ver a minha mãe. Então eles mandaram buscar ela na casa dela, e quando ela apareceu ali para ver, ele olhou para ela assim e falou: mãe. Ela olhou para ele: meu filho. Ele falou: chega perto, mãe. Ela chegou perto dele e falou: mãe, chega mais perto, mãe, quero dar meu último beijo na senhora. Um beijo que eu nunca dei. E quando ele chegou bem próximo, quando ela chegou bem próximo a ele, ele pegou e arrancou o seu nariz com a mordida. E os guardas ali seguraram, e ele pegou e falou com ela: sabe o que é isso, mãe? Eu vou morrer aqui, mas a senhora vai levar essa marca pro resto da vida da senhora, que a senhora nunca me ensinou a verdade, a senhora nunca me ensinou um caminho que eu devo seguir, a senhora nunca me ensinou o que é certo, o que é errado. Quando eu aparecia com coisas erradas dentro de casa, a senhora virava as costas, a senhora não estava nem aí para mim, a senhora deixou e me deixou eu me tornar o que eu tornei, e agora eu estou aqui para morrer. E sempre que a senhora olhar no espelho, a senhora vai lembrar desse filho que a senhora está perdendo aqui agora. E ele foi executado. Meus irmãos, principalmente vocês que estão aí servindo ao Senhor, toma cuidado com o que você fala com seus filhos. Toma cuidado com o que você vê e faz vista grossa que você não viu. Cuida dos seus filhos, porque lá fora tem muita gente querendo cuidar dos seus filhos. Lá fora tem muita gente querendo tomar conta do seu filho. Às vezes o couro que você deixa de dar nele dentro da casa numa correção, lá fora ele vai apanhar na mão de pessoas que mexem com coisas ilícitas. Lá fora ele vai apanhar como nunca. Lá fora ele vai apanhar da polícia, sendo que ele não teve a correção que ele teve dentro de casa. A Bíblia fala: o pai que retira o pau do filho, este o aborrece. O pai que retira a vara do filho, este o aborrece. Ou seja, não necessariamente você pegar um pedaço de pau e descer nas costas do seu filho, mas você trazer o seu filho na disciplina e no amor. E quando você for corrigir o seu filho, você estiver irado, estiver irada, não corrija o seu filho sobre o ódio, sobre pressão, mas toma um ar e fala: meu filho, não faça isso. Eu estou te corrigindo, eu estou colocando você de castigo porque eu te amo e eu quero que você seja alguém na vida. Tome muito cuidado. Toma muito cuidado, porque o mundo tem muitas coisas para oferecer. O mundo tem muitos conselhos para oferecer. O mundo tem tantas e tantas coisas para dar ao seu filho que você está deixando de dar dentro da sua casa. O mundo está oferecendo para ele e ele vai para lá. Se você fizer vista grossa, se você não trazer a disciplina ao seu filho, à luz da palavra de Deus, lá fora tem muita gente para poder disciplinar à luz daquilo que rege o mundo das trevas. E o fim não vai ser ideal. O seu fim não vai ser ideal. Você talvez que está me ouvindo aqui agora e está olhando e pensando assim: meu filho não tem mais conserto, meu filho já não tem mais já como trazer, pastor, como que é que eu vou fazer? Começa a orar para ele, começa a buscar ajuda para ele. Eu me lembro uma vez, eu estava dirigindo um culto e eu estava lendo umas cartas, e aí eu peguei, estava lendo a carta de um pastor, que o pastor estava falando
Ele estava contando que mais antes ele não ter pedido a Deus para tirar a vida, para trazer a vida dele e pedir a Deus para fazer a vontade dele, porque ele pediu para que Deus fizesse a vontade dele, ele pediu para que Deus fizesse a vontade dele, desse pastor, e não a vontade do Senhor, mas que trouxesse o filho dele de volta. O filho dele tinha 9 anos de idade, foi cometido de uma doença e foi desenganado, e os médicos falaram que ele ia morrer, que ele não tinha mais retorno. E ele pegou e falou: Senhor, eu tenho servido ao Senhor tantos e tantos anos da minha vida, Senhor, eu não aceito o Senhor levar o meu filho, eu não aceito, Senhor, eu sou o teu servo, Senhor, eu tenho andado justo aos teus olhos, eu tenho andado justo nos teus caminhos, Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu tenho feito tudo, Senhor, eu não aceito que o meu filho, Senhor, vá embora. E aí, ao passar do tempo, Deus ouviu as orações dele, mas aí, o que acontece? Aquele menino, ele foi crescendo. Aos 15 anos, aquele menino foi envolver com drogas. Aos 17 anos, enquanto o pastor estava fazendo uma oração na casa dele, aí ele pegou, escutou uns tiros e ele pegou e continuou na oração na casa dele com os irmãos que estavam ali na casa dele. E aí, de repente, aí a campainha da casa dele toca e era a polícia, e falou assim: olha, tem um corpo ali, nós queremos que o senhor reconheça, porque as pessoas estão falando que é filho do senhor. E ele falou assim: não é possível. Ele falou: o senhor pode ir até lá conosco para reconhecer o corpo. Na esquina da casa dele, ele foi lá e era o filho dele. Naquela hora ele pegou e começou a chorar. Falou: meu Deus, eu fui tão egoísta, por que eu não fiz, Senhor? Por que eu não orei para que o Senhor fizesse a vontade do Senhor na vida dele? Eu pedi para que o Senhor trouxesse. Irmãos, a vontade de Deus é melhor do que as nossas vontades, porque nós não conhecemos o futuro, e Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo aquilo que nós vamos falar. Deus sabe muito antes de você, em milésimo de segundo, aquilo que você vai pensar ainda. Deus já sabe de tudo que você está pensando. Então toma muito cuidado com aquilo que você deseja, aquilo que você profere para cima dos seus filhos. Se está fugindo do controle, peça ao Senhor. Peça a oração. Porque Deus, ele vai trazer. Nós estamos vivendo um momento em que Deus está recolhendo os seus sobre a face da terra. Deus está tirando os seus sobre a face da terra. Nós estamos vivendo dias de terrores. Eu quero trazer no próximo vídeo eu quero trazer uma palavra em cima disso. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Mas agora, meus amados, vocês que têm falado tanto mal, têm proferido tantas palavras de ruim, agora nesse momento mesmo, acabou de amaldiçoar o seu filho, a sua filha, os seus filhos, acabou de jogar uma maldição em cima deles. Vocês podem quebrar essa maldição. Não estou falando aqui para vocês começarem a trabalhar com regressão da mente. Não. O Senhor, uma vez que Ele liberta a pessoa, está liberta para sempre. Desde que a pessoa se mantenha nos caminhos dele. Porque a pessoa, o indivíduo, ele é livre para escolher o seu caminho. Em nome de Jesus. Ora ao Senhor. Peça ao Senhor direção. Peça ao Senhor sabedoria para que possa te dar, para que você possa estar ensinando os seus filhos e não amaldiçoando. Cuidado com aquilo que você deseja para o seu filho. Cuidado daquilo que você faz vista grossa que não viu, porque o seu filho amanhã pode se tornar algo que você não esperava. E aí vai ser só tristeza ver outras pessoas tomando conta dos seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa família, Senhor, que está em desespero agora, ó Pai. Contempla, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que está essas famílias, Senhor, esses pais que já estão sem força para poder falar com seus filhos.
Entra com providência nessa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, com poder, meu Deus. Vai dissipando todas as forças do mal, Senhor, todas as forças contrárias, ó Deus, em nome de Jesus. Vai libertando, Senhor, das drogas, libertando desses vícios, Senhor, libertando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que vem destruindo, ó Pai, esses filhos, que vem trazendo também, Senhor, meu Pai, discórdia entre esse lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.